Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom pessoal, na aula de Sociologia de hoje a gente vai falar de maneira bem resumida, certo? Da formação do Estado brasileiro, da formação do Estado brasileiro, que é a última parte do conteúdo, certo? Até porque semana que vem será a nossa avaliação, ok? Então lembrando, tem muita gente que não fez o nosso trabalho ainda. Eu já postei no grupo, está postado lá no sala de aula, certo? Vou relembrar vocês. Se alguém precisar, fale comigo no PV. Ou então procure no sala de aula que é mais fácil, tá certo? Lembrando que essa aula de hoje também terá uma atividade que vai estar aqui na descrição do vídeo, assim como também lá no Google Sala de Aula e no grupo de vocês, tá certo? Então usem essa atividade, usem o trabalho também, além de auxiliar na nota bimestral de vocês, serve também para estudar para a prova, tá bom? A prova vai ser básica, vai ser simples. Semana que vem, conforme eu enviar a prova, eu entro em contato com vocês, tá beleza? Explico um pouquinho, tá bom? Bom, pessoal, eu já passei, né, uma videoaula aqui para vocês sobre esse conteúdo. Não foi de minha autoria, foi uma videoaula do YouTube. Espero que vocês tenham assistido. E a aula de hoje ela também vai casar muito com o aulão, né, que o professor Júnior deu com relação à história, né? O aulão de história da semana passada com o professor Júnior, especificamente a parte de história do Brasil, logicamente, vai casar muito com o conteúdo hoje. Então, eu vou fazer um resumão, tá certo? Da formação do Estado brasileiro, que na verdade são as fases pelas quais a nação ou o Estado brasileiro passou, as diferentes fases da história do Brasil, como é que funcionava o Estado nas diferentes fases da história do Brasil, tá certo? Então, o primeiro período, né, que nós vamos abordar é o período colonial, tá certo? Está no livro de vocês a partir da página 158, que aí vocês podem estudar também. E o Estado brasileiro ele é marcado também na formação desse Estado, a base, a estrutura, pela questão patrimonialista e também paternalista, tá certo? O Estado brasileiro é muito, não vou usar o termo machista, mas é patriarcal, muito ligado à questão do homem, enfim. Mas vamos lá. No período colonial, né, como é que se dava a organização do Estado brasileiro? Então, no período em que o Brasil foi colônia portuguesa, logicamente essa organização ficou muito ligada a algumas pessoas, certo? Que Portugal dava esse direito, digamos assim, as pessoas pagavam para organizar, certo? Para ter alguns poderes para organizar a colônia. Como assim? Bom, de início, né, quando os portugueses chegaram aqui, eles não tiveram interesse em colonizar, mas com a ameaça de outros povos chegando por aqui, como franceses, é, os portugueses ficaram, os espanhóis, os portugueses ficaram com medo de perder, holandeses, né, principalmente franceses e holandeses, os portugueses ficaram com medo de perder a colônia, né, de perder essas terras, a posse dessas terras. Então, o que foi que ela fez? Os portugueses passaram a tentar administrar a colônia, a organizar a colônia, a povoar a colônia, tá certo? Então, a primeira forma de organização, né, ou algum tipo de estado, digamos assim, foi no caso, ou foram as capitanias hereditárias, né? No caso, um capitão ou donatário, ele pagava a coroa para ter o direito de organizar uma capitania, como se dividisse a colônia em estados, tá certo? É como se fossem comparados aos estados hoje. Só que, logicamente, tinham diferenças, né? Os capitães pagavam, enfim, para ter esse direito, e como o próprio nome já diz, eram hereditárias, ou seja, quando o capitão ou donatário morria, o filho daquele capitão ou donatário herdava o posto do pai. E o capitão, né, o capitão ou o donatário, ele tinha o direito de organizar a colônia, né, e de recolher o imposto para a coroa portuguesa, o imposto do que fosse produzido, enfim. E ele organizava a questão jurídica, a questão de leis dentro da sua capitania, certo? Bom, e após, nas capitanias hereditárias, esse sistema foi falindo, foi não deu certo, né? Os portugueses avaliaram que esse sistema não estava dando certo e eles trazem um governo geral, ou seja, eles trazem uma pessoa para comandar toda a colônia, o que também não deu muito certo, né? Porque apesar de ter um governo central, as colônias ainda
muito que viviam de maneira isoladas umas das outras, certo? Viviam ainda como se fossem separadas, ainda muito parecido com o ritmo das capitanias hereditárias. Então, mais uma vez, o governo português não conseguiu, tá certo, organizar a colônia, não conseguiu organizar o Brasil, digamos assim, né, a partir do governo geral, certo? Então, o que nós podemos destacar de mais no período colonial? Né? O período colonial vai de 1500, quando os portugueses chegam, a 1822, data do ano, né, que foi proclamada a independência do Brasil. E um sociólogo, né, chamado Oliveira Viana, ele traz uma leitura que casa muito com isso que eu falei agora. Né? Que o Brasil era formado por vários núcleos privados e independentes, e cada um tinha sua própria vida econômica, jurídica e moral. E isso eram as capitanias hereditárias. E mesmo após o governo geral, essa questão acabou não mudando, certo? O Brasil não foi unificado, digamos assim. As capitanias, né, que ainda existiam mesmo no governo geral, elas não obedeciam tanto esse comando central, eram muito independentes umas das outras, isoladas, e quando a capitania passava por problemas, ela não tinha com quem, não tinha um outro poder, uma outra capitania que pudesse ajudá-lo, apesar do governo geral, tá certo? Então, logicamente, o Brasil não tinha Constituição, tinha apenas o governo geral para garantir a posse, né, da colônia para os portugueses, que não tinham interesse em organizar para além disso, certo? E nesse período, o Brasil explorava já a mão de obra escrava, primeiro os indígenas, depois os escravizados africanos, né? E também tinha sua economia baseada na extração do pau-brasil, né, que era enviado para os portugueses, assim como também a monocultura, né, geralmente a cana-de-açúcar, principalmente aqui no Nordeste, certo? Cana era plantada, o açúcar era produzido nos engenhos e era enviada para Portugal, ou era para que fosse vendida, enfim, certo? Eu creio que é isso, né? E só um dado interessante, né, que o sociólogo historiador, né, aliás, o historiador Sérgio Buarque de Holanda, ele traz a ideia de que no Brasil as relações privadas elas sobressaíam as relações públicas. Como assim? As pessoas sempre tratam, até hoje, tá? Se a gente for analisar dessa forma, as pessoas sempre tratam o bem público, a coisa pública, né, digamos assim, como se fosse algo privado. Isso acontece muito com a classe política. Aqui em Altamira também é comum, tá? Prestem atenção, observem que a gente consegue ver isso, né? No Brasil como um todo, mas em cidades pequenas como a nossa isso fica ainda mais claro. Né? Pessoas ou grupos que detêm o poder que tratam, né, a coisa pública, o bem público, como se fosse algo privado ou particular, tá certo? Então isso é muito comum e acontece muito na nossa realidade, tá bom? Bom, passando, né, da fase colonial, vou resumir para não demorar muito aqui, tá bom? Nós vamos para o período imperial, que começa a partir de 1822. O que é que nós podemos destacar, digamos assim, no período imperial? A partir de 1824, né, foi criada a primeira Constituição brasileira. Essa Constituição ela reforçava o poder do imperador, tá certo? Então, no Brasil existia a divisão dos poderes, né, baseado na ideia de Maquiavel não, perdão, na ideia de Montesquieu, certo? E da ideia de dividir, né, os poderes, de não ter mais um príncipe ou um rei com poderes absolutos. Né? Então dividia os poderes em poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Só que no Brasil, né, dá-se um jeito em tudo, cria-se também um poder moderador para o imperador, que era um poder maior do que todos os outros. Então toda decisão, toda palavra final, na verdade, partia do próprio imperador. Era uma constituição que acabava não acolhendo muitas pessoas no Brasil, porque no Brasil a minoria era cidadã, conseguia ser cidadã, certo? Muito poucas pessoas sabiam ler, que para ser cidadão era obrigado você ler, para você poder ter algum poder de decisão, tá certo? As mulheres não eram consideradas, enfim. Havia um número muito grande de escravizados aqui
e, logicamente, eles estavam fora dessa cobertura ou fora dessa primeira Constituição, tá certo? E, lógico, dentro, né, do período imperial surge um movimento republicano, certo? Que tentava ou que pensava que seria melhor para o Brasil instaurar uma república, que é o que de fato acontece, certo? Então, nós passamos para a fase agora chamada de República Velha. A República Velha é bem interessante. Então, durante a República Velha, que é a primeira fase da República Brasileira, né, nós tivemos os primeiros presidentes militares, Marechal Deodoro, Floriano Peixoto, enfim, certo? O voto, né, para você escolher o presidente, ele foi instituído, porém uma minoria podia votar. A porcentagem de eleitores era muito pequena, porque era obrigatório você saber ler para que você pudesse votar, certo? Então a minoria das pessoas sabiam ler. Além disso, tinha a questão da idade e também do gênero, né? Os homens podiam votar, certo? Então, no período chamado de República Velha, acontece o que nós chamamos de República Velha ou República dos Coronéis, certo? O coronelismo, que ainda é existente na nossa realidade, infelizmente, ainda é existente na nossa altaneira, tá certo? E surge nesse período na história do Brasil. O que foi o coronelismo? O coronelismo ele era muito forte, inclusive aqui no Nordeste, tá certo? Ele ainda é forte aqui no Nordeste. Então, o voto não era secreto, tá certo? E os coronéis, eles mandavam no voto dos eleitores, trazendo para a realidade aqui do Nordeste, tá certo? Então, como o voto não era secreto, você marcava na cédula, os coronéis, né, que detinham um poder, que tinham jagunços, homens armados que trabalhavam para eles no dia da eleição, né, geralmente eles ou um filho, algo assim, alguém muito próximo assim deles, concorriam aos cargos de prefeito, por exemplo, né, vereadores, enfim. E aí os coronéis, eles observavam, né, os jagunços olhavam em quem as pessoas votavam. Se as pessoas votassem, aliás, como você está vendo um homem armado ali olhando seu voto, você não vai votar contra essa pessoa, né? Então, era uma maneira de controlar o voto, o chamado voto de cabresto, tá certo? Isso era feito pela imposição, isso era feito por trocas de favores, tá certo? Isso era feito através do medo também. Então, como é que isso se encaixa na nossa realidade? Vinícius, eu vou votar, né? Quando eu vou votar, quando eu fui votar, eu fui lá na urna, estava só e a urna, peguei e votei, certo? Mas quando você vota em troca de um favor, em troca de um emprego, em troca de algo, apenas pensando em você individualmente falando, você está votando encabrestado, tá certo? Então o voto é livre para que a gente escolha a partir de propostas, ok? Ah, mas a minha escolha foi essa, então ok, você não pode reclamar, é um direito seu também, mas não reclame, tá certo? Então essa realidade existe em muitas cidades pequenas como a nossa, o voto por troca de emprego, o voto por troca de um exame, de um favor, tá certo? É uma realidade que infelizmente ainda está muito presente e cabe a vocês, que são jovens, a nova geração, começar a mudar essa questão, certo? Começar a votar pensando não no interesse individual, mas no interesse coletivo, naqueles que vocês acham que são os candidatos que melhor podem representar. E eu não digo isso apenas a nível municipal, mas a nível estadual e federal, até porque ano que vem teremos eleições para presidentes, governadores, deputados, senadores, enfim, certo? Então prestem muita atenção, ok? Mas voltando aqui, né? Esse período também da República Velha, conhecido como República ou República dos Coronéis, também foi conhecida como República do Café com Leite. Como assim? Porque durante muito tempo houve uma alternância no poder, e eu digo isso com relação à presidência do Brasil, tá certo? De que haviam apenas presidentes paulistas e mineiros, né? São Paulo, o maior produtor de café do Brasil, e Minas, um grande produtor de leite. Eles se organizavam, certo? E conseguiam manter essa alternância, ou seja, quando não havia um paulista como presidente, havia um mineiro. Quando não havia um mineiro, havia um paulista, tá entendendo? Por isso, República do Café com Leite, certo? E também foi um período muito marcado por muitas revoltas, como o Júnior disse na aula dele, né? A revolta da Chibata, que foi a revolta dos marinheiros contra marinheiros negros, contra o castigo exagerado contra os marinheiros que eram negros, né? Sofriam chibatadas. A revolta da vacina, que é espetacular você estudar isso hoje, tá certo? A gente pode discutir novamente no Clube de História. Também
né? Além da revolta da vacina, houve o contestado lá em Santa Catarina, houve aqui na Bahia o Arraiá de Canudos, né? Que foram revoltas que clamavam, no caso aqui de Canudos, pela volta da monarquia, acreditavam que São Sebastião viria, né? Que o novo rei viria, enfim. Então houveram várias revoltas contra a própria república e contra algumas questões sociais, né? Como a imposição da vacina, por exemplo. Certo? Então foi um período muito movimentado da história do Brasil. Não só pelo jogo político, mas também pelas revoltas que ocorreram. Sobretudo em locais como Rio de Janeiro, certo? Santa Catarina e aqui no Nordeste, né? Com o Arraial de Canudos. Certo? Depois, né, do período da República Velha, nós entramos na chamada Era Vargas. Getúlio Vargas foi presidente do Brasil durante muitos anos, certo? Então, durante, né, o período conhecido como Era Vargas, que começa em 1930, e na verdade o Getúlio Vargas ele acaba quebrando, né, essa hegemonia, ou seja, esse domínio de mineiros e paulistas, né, no poder, o Getúlio Vargas que era gaúcho, certo? Ele assume o poder e aí ele logo traz, após alguns anos, uma nova Constituição, né? Em 1934 o Brasil já teve várias constituições, certo, pessoal? Então, o Vargas ele enfrentou, em 1932, uma revolução chamada Revolução Constitucionalista, na qual São Paulo se revoltou contra o governo federal, mas essa revolta ela foi rapidamente suprimida, né? Os paulistas queriam, digamos assim, novamente um paulista no poder, certo? Então essa revolta ela foi rapidamente suprimida e depois o Vargas ele cria uma nova constituição. Então o Vargas ele durante esse primeiro momento, né, ele cria, digamos assim, uma espécie de ditadura chamada Estado Novo. Né? Muitas pessoas perdem direitos políticos, muitas pessoas foram presas, foram deportadas, como o Júnior disse muito bem nisso na aula dele, né? Foram entregues aos nazistas. Então o Vargas ele traz uma certa mão, assim, ele pesa a mão, certo, principalmente contra as ideias comunistas e contra aqueles que ele acreditava que seriam seus opositores, certo? Só que o Vargas ele era muito carismático e aí ele começa depois, ainda no Estado Novo, a criar leis trabalhistas, né, que se tornaram populares. Então ele foi um dos grandes, um dos primeiros presidentes considerados populistas. O que é um presidente populista, pessoal? É um presidente que toma medidas que agradam a população, que talvez não sejam adequadas àquele momento, mas que são feitas para agradar o seu eleitorado ou o público em geral, certo? Então, por exemplo, quando dizem que o atual presidente ele é populista, tá certo. Por quê? Porque ele toma algumas medidas, sobretudo na pandemia, para agradar os seus eleitores, não pensando na maioria. Então o Vargas ele cria as leis trabalhistas, por exemplo, que nós temos até hoje, como jornada de 8 horas de trabalho, direito a férias, enfim, essas questões, né, que nós temos até hoje, que nos tiraram um pouquinho, digamos assim, nos últimos anos, mas que ainda hoje existem, né, essas leis trabalhistas, foram criadas por Vargas de uma maneira populista para que ele pudesse conquistar ainda mais os eleitores, tá certo? Porque essas eram pautas de sindicatos, eram pautas de partidos mais ligados ali à esquerda, certo? No sentido, ideias até comunistas, digamos assim, né? Ideias trabalhistas, e aí o Vargas se apodera disso e usa isso como meio de propaganda e para ganhar ainda mais poder e prestígio, certo? O Vargas depois deixa o poder, passa, se não me engano, 4 anos ou um pouquinho mais, ele retorna, né, ao poder e aí tem uma breve passagem até que ele acaba tirando a própria vida, certo? E aí após a era Vargas nós temos, né, a democracia populista. Ela corre após a queda de Vargas em 1945, certo? E aí é uma fase que passa alguns presidentes que tomam algumas medidas bem populares, certo? Nesse período que se constrói Brasília, é nesse período que o presidente João Goulart foi acusado de ser comunista antes da ditadura militar, tá certo? Porque ele queria fazer algumas reformas chamadas reformas de base, né? Ele queria a reforma agrária, por exemplo, que é o quê? Que é pegar as terras improdutivas. Existem muitas pessoas no Brasil que têm fazendas gigantescas que não são usadas para produzir alimentos, certo? E aí ele queria pegar essas terras e dividir para aquela população que não tinha terra nenhuma para morar, tá certo? Uma ideia muito boa,
mas isso foi considerado comunista na época. E aí, após a democracia populista, nós temos o período mais crítico, né, um dos mais críticos da história recente do Brasil, ou da história do Brasil como um todo, que foi a ditadura militar. Vinícius, não foi uma ditadura cívico-militar, não foi um regime, não, foi uma ditadura, tá certo? Inclusive no dia 31, se eu não me engano, algumas pessoas comemoraram, né, a ditadura ou o golpe, mas enfim. Então a ditadura foi imposta, né, aqui no Brasil a partir de ideias que acreditavam, pessoas que acreditavam, né, que propagaram que o Brasil sofreria um golpe comunista, digamos assim. Então, para evitar o golpe, deram um contragolpe, tá certo? Mas que na verdade isso foi orquestrado por setores, né, da sociedade, como os militares, os ruralistas, os conservadores, né, os religiosos, enfim, acabaram, e outros grupos empresariais também acabaram auxiliando, né, ajudando os militares a derrubar o João Goulart, né, o Jango, e tomar o poder. Então, quando tomou o poder, qual foi a ideia? Qual foi a conversa? Né? Isso vai ser algo temporário, enquanto a gente organiza, tá certo? E depois, né, depois que os ânimos se acalmarem, né, os comunistas não têm mais chances aqui de tomar o Brasil, e aí a gente deixa o barco de novo, aí tem eleição e tudo, só que isso não ocorreu. Então os militares tomaram o poder à força, certo? Depuseram o presidente, colocaram um presidente militar que seria interino, mas que ficou durante muito tempo. Foram 4 presidentes durante esse período. E foi um período em que, economicamente, né, o Brasil avançou, porque houveram muitas obras públicas, isso gera emprego, tá certo? E a economia brasileira acabou crescendo. Porém, isso deixou uma dívida externa muito grande, que, salvo engano, foi paga agora no governo Lula, né, quando Lula foi o presidente do Brasil, certo? E foi um período em que as liberdades individuais também não foram respeitadas. A liberdade de pensamento, a liberdade de ir e vir, tá certo? Então a gente vê hoje, pessoal, muita gente falando assim, mas meu avô, né, ele viveu durante a ditadura e nunca foi preso e tal. Meu pai, ele viveu durante esse período e ele nunca foi preso. O que não significa que outras pessoas não tenham sido presas, tá certo? Então, é uma lógica que não faz sentido. Então, eu nunca passei fome. Então, pela minha lógica, ninguém passa fome, não existe isso. Existem pessoas que passam fome no Brasil. Apesar de que eu não passe fome, existem outros que passam. Então, se o seu pai, seu avô não foi preso durante a ditadura militar, outras pessoas foram, tá certo? Ah, mas eram terroristas e tal. Ou nem tanto. Pessoas simples, pessoas comuns que foram acusadas, foram presas, torturadas, né? Houve torturas. Né? Existem inclusive alguns artigos históricos, né, que mostram que muitos bebês, né, de mães que foram torturadas acabaram mortas por causa da tortura, né? Pessoas, mulheres que engravidaram durante a prisão porque foram estupradas pelos militares. Né? Os filhos desses estupros, os militares pegaram e adotaram como se fossem filhos deles, né? Fossem filhos legítimos. Então existem muitos casos assim no Brasil. Foi um período péssimo da história do Brasil, tá certo? Não é algo para ser comemorado, é algo para ser combatido. Não havia direitos políticos, não havia liberdades individuais, tá certo? Então vocês gostam de ficar, sobretudo o pessoal aqui da zona urbana que eu sei, né, de ficar na praça ali sentado, tal, em turminha. Se vivêssemos naquele período, vocês estariam presos, não poderia. Vocês poderiam sofrer agressões físicas por causa disso, tá certo? O livre pensamento de ideias não existia, ok? Então, as pessoas falam, né? Inclusive eu vi no Facebook uma postagem de uma pessoa assim, né? Ditadura na década de 70, as pessoas na praia. Aí democracia atual, né? As pessoas sendo presas na praia. Mas isso é um pensamento errado, porque por que as pessoas estão sendo abordadas pela polícia na praia? Porque nós estamos numa pandemia. E numa pandemia você não pode ficar rodando por qualquer lugar nem ficar aglomerando. Então, nesse sentido, a polícia está lá para orientar e colocar as pessoas para casa. É natural que isso aconteça. Inclusive aqui em Altaneira isso ia acontecer. É normal, nós estamos no meio de uma pandemia, certo? Mas antes da pandemia as pessoas viviam na praia amontoada. Ninguém ia aprender. Se não fosse de fato um bandido, digamos assim, ou uma pessoa que tivesse feito algo errado contra a lei, tá certo? Mas durante o período em que os militares estiveram no poder, logicamente que haviam pessoas que passaram por tudo isso ilesas. Mas houveram muitas pessoas que foram presas, foram torturadas, foram mortas, desaparecidas. Tá certo? Nós temos muitos relatos fortes, não só de sobreviventes, como também de ex-soldados, né? Que relatam de maneira muito forte
é o que eles faziam, certo? Então não é algo para ser comemorado, é algo para ser combatido, tá certo? Então pensem sobre isso, pesquisem mais, leiam sobre isso, ok? E outra, pessoal, nós vivemos um período histórico em que existe uma narrativa histórica negacionista, né, que tenta negar que houve ditadura, enfim. Mas isso, a historiografia já nos mostra que não existe, ou que de fato a ditadura existiu, que pessoas foram torturadas e mortas. Enfim, certo? A ditadura militar durou, salvo engano, de 64 até 84, certo? Porém, no final da década de 70 e 79 foi criada a lei da anistia, tá certo? Na qual as pessoas que tinham sido exiladas pelos militares foram perdoadas e puderam retornar ao Brasil, da mesma forma que os torturadores, né, os militares que fizeram barbárie, também foram perdoados, digamos assim, tá certo? E aí as pessoas começaram a voltar e no início da década de 80 digamos assim, foram criando os mecanismos para abertura democrática. Ainda houve militar no poder, e aí, em 1984, houve a total abertura, tá certo? O primeiro presidente ele não foi eleito de maneira democrática. O primeiro presidente eleito de maneira democrática após a ditadura militar foi o Fernando Collor de Mello, que também foi o primeiro presidente da história do Brasil a sofrer impeachment, certo? O movimento dos caras pintados, o movimento Fora Collor foi um movimento popular ou social muito forte, ok? Por que o Collor sofreu impeachment? Né? Além da questão da corrupção, né, haviam provas de corrupção contra ele, ele também adotou políticas econômicas impopulares, tá certo? Como a ideia de congelar as poupanças. Então, pessoas que tinham seu dinheiro na conta, teve seu dinheiro congelado, não podia ter acesso a ele, certo? Depois do governo Collor, nós tivemos, né, o Itamar Franco, concluindo o governo dele, que era o vice. Depois o Fernando Henrique Cardoso foi eleito presidente em 1994, por 2 mandatos, até 2002, tá certo? Fernando Henrique Cardoso, que é um sociólogo, okay? Muito conhecido até internacionalmente. Ele foi o pai do Plano Real, então ele foi o ministro da Fazenda, né, ou da Economia, e estava ali à frente quando foi criada a moeda real, né, que é a moeda que nós utilizamos até hoje, em que fez com que o Brasil tivesse um salto econômico interessante. Então, o real, a início, um real equivalia a $1, tá certo? Hoje, aliás, $1 equivale a 5, 6 reais, tá certo? Então, depois do Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos o Lula, né, por 2 mandatos também. O Luiz Inácio Lula da Silva foi um presidente que focou um pouquinho mais na questão social, com programas sociais como Bolsa Família, né, que já existia na época do Fernando Henrique Cardoso, mas o Lula ampliou, enfim. Outros programas como o ProUni, a FIES, enfim, tudo isso foi colocado. O Brasil viveu um dos melhores momentos econômicos da sua história, né, econômicos e sociais, enfim, houve muitos avanços durante esse período. Após o Lula, né, concluir seu mandato, a Dilma Rousseff foi eleita, e aí a Dilma sofreu impedimento ou impeachment, né, acusada das pedaladas fiscais, né, acusada de usar um recurso que não deveria, um recurso, vamos supor, da saúde, usar na educação, enfim. E aí ela sofreu impeachment, né, há poucos anos atrás. O vice Michel Temer assumiu, ficou 1 ano no poder, até que o atual presidente Jair Messias Bolsonaro foi eleito, certo? E aí nós estamos vivendo, né, essa história, construindo essa história juntos, certo, pessoal? Então, durante o período da Nova República, né, o período democrático de reabertura, nós podemos eleger diretamente nossos representantes, né, assim como também temos o direito das liberdades individuais. Ah, mas agora eu não posso ir, não posso. Logicamente, pessoal, nós estamos num momento de pandemia, né? Usemos a cabeça, o cérebro. Bom, pessoal? Bom, então a atividade vai estar logo aí. Faça um trabalho que não fez. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu disse que era um resumão, porque eu já passei outras aulas sobre isso. O Júnior também abordou muito na aula dele de História do Brasil, no aulão, a parte que ele citou a História do Brasil. E não vou ficar repetindo muito, tá bom? Um abraço, espero que vocês tenham gostado. Valeu!